irmão Moacir, que fez desse estudo uma realidade, e agradecendo a vocês pela presença. Hoje nós vamos começar a dar continuidade, né, aos estudos do Livro dos Espíritos, a partir da questão 400. E é um assunto bem interessante, porque a gente vai falar sobre sono e sonhos. E esse assunto, sono e sonhos, hoje ele está mais assim, enamorado da ciência. Há um tempo atrás, no passado, no século passado, a ciência tinha abandonado um pouco os sonhos, acreditando que sempre era uma alucinação, e inclusive Kardec fala muito disso, de uma certa forma, na codificação, lamentando que a ciência ainda não tinha conseguido perceber isso, mas que ia começar uma hora a perceber. E hoje, com a neurociência, a gente tem um estudo um pouco mais curioso dessa faculdade que a gente tem, que começa desde os mamíferos. Então, notemos que nós sonhamos, esse corpo orgânico sonha porque somos mamíferos. Nos répteis e nas aves, tem algum início ali de sonho, mas ainda é muito rápido. Seria como se fosse assim, os répteis e as aves, eles têm os GIFs, sabe esses GIFzinhos que a gente tem no WhatsApp, dessas imagens assim, que faz alguns mecanismos? Então, os répteis e as aves conseguem ter, assim, muito curtos. E os mamíferos não. Os mamíferos já têm estágios de sono mais longos, que a gente vai chamar de, são 4, a neurociência chama de 4 estágios de sono. Nesse quarto estágio, que é o sono REM, que é onde os olhos se movimentam de um lado para o outro, em grandes estágios, a gente está em um sono mais profundo, os neurônios estão como se uma pulsação, todos ativados simultaneamente, né? Ali em cronicidade. E assim, a gente chega num estágio onde a gente pode passar como se fosse um filme. Essa é uma definição simples que a neurociência consegue passar para a gente sobre sonho. Eu não vou ficar falando parte cerebral, onde é que ativa e tudo, porque não é o nosso caso. O nosso caso é o estudo do Livro dos Espíritos, e é a visão espírita do sono e do sonho. O que nos traz essa curiosidade é porque a gente vai ver ao longo do estudo, passando pela codificação, chegando em André Luiz, que é o que se aproxima bem das ciências de hoje, né? E aí a gente chega na neurociência para coroar toda essa verdade em torno do sono e do sonho, tá bom? Então, a questão 400 do Livro dos Espíritos, ela está inserida lá no capítulo 8, intitulado Da Emancipação da Alma, e nesse capítulo ele vai falar a parte 1, né, que é o sono e os sonhos, 2, visitas espíritas entre pessoas vivas, 3, transmissão oculta do pensamento, 4, letargia, catalepsia, mortes aparentes, 5, sonambulismo, 6, êxtase, 7, dupla vista, 8 vai ser o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. E hoje, então, a gente vai começar com o número 1, que é o sono e sonhos. E é tão interessante, porque na questão 400, que é sono e sonhos, eles vai perguntar assim: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Então, vejamos a pergunta de Kardec à espiritualidade. Então, somos todos espíritos, ora encarnado, ora desencarnado. Quando estamos encarnados, a gente fica feliz por estar esse espírito estagiando na matéria, passando por uma experiência no envoltório corporal? E a resposta é muito simples. Eles faz uma comparação para que a gente possa compreender esse estado do espírito encarnado. Ele diz que é como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. Então, ele faz uma analogia como uma prisão. Então, eu vou perguntar para um preso se ele se sente feliz por estar preso. Então, ele diz que o espírito encarnado aspira constantemente à sua liberdade e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, se a gente perguntar para quem que está preso, o que mais ele deseja, ele vai falar
ser livre. Porque geralmente ninguém quer ficar preso, né? Só que aí tem uma questão de gradação de necessidade. Quando você está em um invólucro, em um corpo material mais grosseiro, você fica com muito mais necessidade de sair daquela situação. Quanto mais sutil, você fica mais. Você ainda quer gozar de uma liberdade, porque é de um espaço melhor, mas não é tanto com aquele desejo quanto se você tivesse em um corpo mais grosseiro. Então, nota que ele compara que o espírito ele fica, de uma certa forma, preso. Essa prisão que ele nos diz aqui nos remete ao seguinte, ó, o espírito ele não tem possibilidade de arcar com todas as habilidades e as possibilidades, a liberdade que ele tem, em visto que ele está encarcerado, ele está preso, ele está limitado às questões orgânicas. Ele está vinculado a uma matéria orgânica, que é esse corpo físico que a gente tem, que é muito grosseiro e que o limita. Portanto, ele não pode gozar da liberdade que ele tem quando ele está fora desse corpo e usufruir de todas as suas habilidades. Daí, então, há uma grande responsabilidade nossa da gente entender esse cárcere, esse corpo, né? Essa limitação orgânica que eu tenho. E quanto mais grosseiro for esse corpo, maior dificuldade tem o espírito de gozar de todas as suas habilidades em um corpo mais grosseiro. Quanto mais sutil, mais capacidade o espírito tem de usufruir suas faculdades. Na questão 401, a pergunta é o seguinte: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Então, vejamos. Nós aqui estamos querendo, nessa segunda pergunta, fazer uma comparação entre o cárcere e o encarcerado. Eu quero saber como que é a situação do preso e da prisão. Então, ó, a prisão é o corpo. Quem está preso é a alma. Então, durante o sono, o corpo vai descansar. A alma também vai descansar? Essa é a pergunta. Que a massa orgânica, que o corpo orgânico necessita do repouso, nós sabemos disso. Se a gente for conhecer bem esse corpo, esse cárcere, nós vamos ver que uma das necessidades dele é o sono. O sono é tão importante para o corpo físico que ele faz parte, ele é de dos atributos para que a gente consiga atingir nossa alta performance. Então, enquanto todo mundo está querendo trabalhar, estudar muito e adquirir a sua maior capacidade, né, de produção intelectual, de produção artística, de produção científica, do seu ofício, né, fazer com zelo. Então, dos atributos da alta performance é dormir bem. Então, o corpo orgânico necessita descansar. E a pergunta de Kardec é: a alma também repousa junto com o corpo? Então, a alma também descansa enquanto o corpo está descansando? Aí há uma diferença bacana, porque eles deixam bem uma coisa distinta da outra. Uma coisa é a alma, outra coisa é o corpo. A parte orgânica necessita descansar. Mas a alma será? E aí a pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como corpo? E a resposta é: não. O espírito jamais está inativo. Será que a gente consegue assimilar isso? O espírito jamais está inativo. O espírito não está parado. O espírito não fica inativado. Né? Ele não fica nesse estado de repouso inativo. Isso quer dizer que ele, até quando vamos pensar lá nas obras de André Luiz, quando alguém desencarna e vai estar lá no hospital, está repousando, né? Aquele sono daquele espírito ali desencarnado, ele está em uma atividade de reconstrução das suas vibrações, das suas fibras espirituais, né? Do seu perispírito. Então, ele está ativo. Então, não, porque o espírito não vai ficar lá do lado do corpo parado assim, né, sem fazer nada, ele não fica inativo. Aí ele diz: durante o sono, afrouxa-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, quer dizer,
o corpo não precisa, enquanto está dormindo, da presença da alma, essa sai e se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. É como se a alma ganhasse a tão sonhada liberdade. Aí a gente vê mais ainda a importância do sono. Se o sono é importante para o corpo físico, ele ganha uma importância maior ainda para a alma. Porque enquanto eu coloco o meu corpo físico para descansar, né, esse envoltório, esse veículo, né, essa massa orgânica que me faculta a felicidade de exercitar as minhas virtudes, né, na matéria, de colocá-las em prática aqui na convivência com outros encarnados, esse corpo eu preciso colocar ele para descansar. Até mesmo por gratidão, para que ele possa usufruir sua alta performance, para que ele se repousa. E nesse momento de repouso, ele não tem uma necessidade da alma, porque ele precisa da alma quando ele está em vigília, para que a alma possa atuar nessa matéria. E aí a gente conseguir os movimentos, conseguir conversar, interagir, fazer toda a atividade cerebral, porque aí a gente vai estar utilizando essa roupa do espírito enquanto está encarnado, podemos dizer assim. E se a gente faz esse bem para o corpo, a gente também faz o bem para o espírito, porque aí dá a ele uma certa liberdade que ele não tem quando a gente está em vigília. Então, enquanto o corpo repousa, o espírito usufrui de uma liberdade para que ele possa ter uma relação direta com outros espíritos. Então, faz bem. O sono faz bem para o corpo físico e faz bem para a alma, porque a alma vai gozar da liberdade. Porque se na questão anterior era comparada como cárcere, como uma prisão, é como se, quando o corpo dorme, a gente abre as portas da prisão, porque se afrouxa os laços que prende a alma ao corpo, e este, então, ganha a possibilidade de sair dessa prisão e ir ao encontro de outros espíritos até, ir para outros lugares que, enquanto está em vigília, enquanto o corpo está precisando da presença da alma ali, a alma não pode fazer isso, ok? Lembrando que alma e espírito é a mesma coisa, a alma é o espírito encarnado e o espírito é quando ele não está encarnado, ele não tem envoltório correndo, ele não está em uma existência corporal, ele está na erraticidade, tá? A questão 402 é a que vai nos dar muito aprendizado. Nós vamos gastar um tempinho a mais com ela e a gente vai passear pelas outras obras da codificação com essa questão. A questão 402, ela diz assim, Kardec pergunta, né, indaga, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Ele pergunta o seguinte, me explica essa liberdade que o espírito tem, que a alma tem, enquanto o corpo dorme. Como é que é isso? Como que eu abro essa porta durante o sono e o espírito pode ir? E aí vai ter uma explicação bem bacana e detalhada para a gente. Os espíritos vão nos informar assim. Pelos sonhos, quando o corpo repousa, acredita tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Então vamos ver assim, o que é faculdade? Vamos colocar faculdade como habilidades, que habilidade a gente já está mais acostumado com essa palavra. Então, a habilidade é a capacidade que eu tenho de fazer algumas funções, de fazer determinadas atividades, não é? Então, a habilidade é a capacidade que eu tenho de exercer determinadas atividades, faculdades. E quando eu estou em vigília, esse meu corpo funciona como uma prisão para o meu espírito. Então, ele é limitado, porque eu estou atuando para me viver aqui nessa existência física, eu tenho que atuar sobre esse corpo físico e me locomover, pensar. Então, até para o meu espírito pensar, fazer uma atividade de pensamento enquanto está encarnado, ele depende das minhas faculdades cerebrais. Ele depende dessa massa orgânica, desse órgão aqui, que tem mais ou menos 1,5 kg, que vocês sabem que eu sou muito apaixonada com ele.
e que a gente traz aqui uma lembrança bacana do Mr. Brian, só para a gente poder lembrar que até para a gente pensar enquanto está encarnado, a gente depende dessa manifestação do pensamento na matéria, desse órgão que é o cérebro. Então, o cérebro tem as limitações orgânicas dele. Já o espírito, quando ele está livre desse vigília, ele vai ter atividades muito maiores que o cérebro pode oferecer para ele. Então, ele ganha uma liberdade maior, né? E aí ele fala assim, ó, qual que é essa habilidade? Que eu encarnado, para poder eu lembrar do meu passado, para eu poder prever meu futuro, eu dependo de umas atividades neurais que ocorrem aqui no cérebro. Então, vamos supor, para eu poder pensar, lembrar do passado, eu tenho que mexer lá no meu núcleo accumbens, que fica mais ou menos aqui dentro. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Deixa eu ver aqui se eu estou conseguindo mostrar. Tá, aqui. Então, fica mais ou menos aqui, meu núcleo accumbens, e aí eu vou registrar as minhas memórias. Então, eu encarnado, eu dependo dessa atividade cerebral. Quando eu estou o meu corpo está dormindo e minha alma ganha, né? Meu espírito ganha essa liberdade, eu consigo lembrar do meu passado até de outras encarnações. Que aqui eu vou depender da minha memória. Então eu ganho uma habilidade enorme. E isso, assim, é algo fantástico, né? Que se a gente pudesse sempre lembrar de tudo que está sonhando, e hoje a neurociências até mostra exercício para que a gente consiga recuperar e lembrar dos nossos sonhos. Então ele fala, ó, o espírito ele vai lembrar do passado e algumas vezes até prever o futuro, que é como se fosse uma espécie de uma atividade que vai falar lá no livro dos médiuns, de uma faculdade mediúnica que a gente consegue atingir no sonho. Olha que interessante. Então, nesse momento, eu não dependo dessa atividade orgânica, eu consigo ter essa liberdade e de me ater tanto do passado e até mesmo algumas vezes prever o futuro. O espírito vai adquirir maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo. Olha que maravilha, vocês já imaginaram? A gente não está conseguindo sempre ir lá para o cantinho, não é? Por causa da pandemia, nós estamos encontrando aqui. Mas, se a gente dormir e tiver grande necessidade de ir lá e conversar com a Marília, com o dono do cantinho, com o Nestor, com o Delano, para pegar alguma orientação, a gente tem essa liberdade. Então, a gente pode encontrar com outros espíritos que estejam encarnados ou não. Até com espíritos que não estão encarnados ainda, nessa existência, que estão na erraticidade, e poder conversar com os nossos mentores, buscar orientação, né? Então, a gente tem esse acesso. Como nem tudo é só flores, né, gente? E aonde está o teu tesouro, aí está teu coração, é o que nos diz Jesus, a gente vai também em busca de onde está o nosso tesouro. E de acordo com o estágio evolutivo nosso, nem sempre a gente está no estágio, digamos assim, mais adiantado. Aí, às vezes, a gente vai de acordo com o que está a nossa falta de conhecimento, né? Aquilo que a gente ignora do bem que tem, mas a gente ainda está nas nossas necessidades ainda inferiores, mas naquelas necessidades de quem está iniciando. E aqueles que simpatizam mesmo em fazer coisas assim ainda vis, vão para esses locais. Então, o sono, ele nos dá uma liberdade muito grande para a alma. E a alma vai em busca dessa comunicação. E os espíritos nos orientam, assim, para a gente poder entender melhor. Fala assim, olha, dizes frequentemente, quer dizer, a gente aqui, enquanto está encarnado, naquela época, enquanto culturalmente falando e cientificamente falando, a gente falava frequentemente assim, ó, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Aí a gente fala, ó, como se fosse impossível de acontecer, né? Aí ele fala assim, enganaste. É com frequência, ele fala assim, é a miúde, quer dizer, é com frequência uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Então ele fala, olha, nós estamos visualizando, interessante, né? Que
A visão é um sentido do corpo orgânico, mas também um sentido espiritual, do espírito. Então, a gente tem possibilidade de recordar, lembra aquela faculdade do passado ou prever o futuro? Então, é essa situação. Parece que é horrível, que é absolutamente impossível, que é um sonho que não pode acontecer, mas não. Pode ser muita coisa que a gente pode estar prevendo o futuro ou que a gente está lembrando de alguma coisa do passado. Quer ver que isso é mais comum do que a gente pensa? Vocês lembram aí de um desenhozinho que tinha esses filmes de ficção científica que a gente vê e acha que nunca vai acontecer e daqui a pouquinho a coisa está acontecendo? Computador esse que a gente está aqui de mesa, notebook, smartphone, isso parece coisa do futuro, há uns 30 anos atrás, uns 50 anos atrás, vamos colocar assim. E, no entanto, não é mais, né? Aquele desenhozinho da família dos Jacksons que a gente fazia, o médico consultava a gente por uma tela, a gente fazia exercícios pela tela. O que a gente está fazendo na pandemia? A gente olhava para aquele desenho e pensava, isso não pode acontecer. Da onde tirou aquele desenho? Onde veio aquela fábula? Né? Onde que aconteceu aquelas circunstâncias? Então, hoje a gente está vendo que a gente acaba vivenciando algo do futuro. Diga, Marília. Bem. Eu sempre gostei de assistir e acreditava. Eu assisti Jornada nas Estrelas. Aquilo, para mim, é natural estar ali, transportando. É uma coisa que nunca foi para mim uma ilusão. Achei aquele filme, para mim, assim, sempre foi real, entendeu? Entendi. E acho que eu sou doida mesmo, né? Não, olha, não é. Então, Marília, eu devo encontrar muito com você durante o sono. Fico muito feliz porque a gente tem muitas coisas assim juntinhas. Porque tem um filme que eu acho para mim que é tão lógico e tão natural e tão possível, que é o Avatar, que já passou há um tempinho aí, né? Que tem aquela eiva daquela árvore que a gente vai para um outro lugar e fica defendendo e coloca todo mundo unido em uma única corrente assim positiva, os animais, as plantas, né? Os seres e numa unidade. Eu acho aquilo tão real, né? Tão lógico, e assim, é impossível não ser daquela forma, né? A gente não ter a planta não se comunicar e depois encontra um artigo científico que todas as raízes das árvores se encontram e se comunicam. Fala sério de um ecossistema. Para mim é muito normal. Então eu também fico assim extremamente feliz com essas coisas e acho muito real essa comunicação da gente com a planta, da gente com o animal, né? E de todo mundo junto numa mesma unidade de vital, né? Produzindo uma única energia vital. Acho que é muito real. Então, esses sonhos vêm falando isso para a gente. E aí a espiritualidade continua a nos informar, né? Estando entorpecido o corpo está dormindo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pensa a liberdade. Enquanto a gente está aqui fazendo suposições, porque a gente está em estado de vigília, ninguém aqui está dormindo, certo? Nós estamos conversando, eu estou aqui acordada, isso não é um transe. Então, eu estou limitada a essas ideias. Quando eu falo aqui, a Marília falou que ela sempre assistiu Jornada nas Estrelas, acha tudo natural, eu estou falando de Avatar, né, que eu acho fantástico. Isso é porque a gente está limitado no nosso corpo orgânico. Mas quando o meu corpo dorme, a gente põe o nosso corpo a dormir, eu vou investigar, inclusive até mesmo o meu passado, as minhas questões das encarnações passadas, como é que eu posso conduzir para me viver melhor. Gente, eu vou ter que pular etapa e falar para vocês que isso é tão real que o neurocientista, né, que eu sou apaixonada por ele porque ele é brasileiro e ele fez o doutorado dele em Nova York e ele fala muito sobre o sono, sobre o sonho. Ele tem um livro agora que ele publicou que vale a pena a gente ler, sabe? Acho que todo espírita deveria ler, que fala que é o Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho. Esse cientista chama Siddhartha Ribeiro. E ele fala uma coisa muito legal sobre essa questão da gente poder encontrar o nosso passado, o nosso futuro e entender essa situação, né? Ele fala que o sonho é uma simulação de uma situação. Então, eu vou fazer essa simulação. E ele fala que, para a neurociência, o sonho não é simplesmente uma ativação de memórias, mas uma ativação de memórias com um propósito de evitar punições e de buscar recompensas. Essa atividade de evitar punições e buscar recompensa é uma atividade que consegue perceber
que ocorre no núcleo accumbens do cérebro. Então, a gente sempre, em nossos contatos aqui em vigília, a gente está sempre buscando uma recompensa e evitar a punição. Mas se a gente tem liberdade de investigar o nosso passado enquanto a gente está dormindo, o que a gente quer, gente? A gente não quer evoluir? Todo espírito aqui não anseia caminhar e atingir esferas superiores, no que eu falo assim, de superioridade moral? Não quer se ascender? Então, é claro que quando a gente está em sono, o que a gente vai buscar ao encontro com esses espíritos, em adquirir conhecimento, em investigar o nosso passado? Para quê? Para a gente evitar nossas novas punições, porque aquilo que a gente vai resolver, nós vamos resolver, não tem jeito, e a gente adquirir recompensas. Eu acho tão assim fantástico esse casamento assim da ciência com o espiritismo, porque o espiritismo nunca brigou com a ciência, né? Mas a ciência agora ela consegue ir casando com as ideias espíritas de uma forma tão natural, né? Parece tão simples agora. André Luiz fez essa ponte muito bacana em suas obras e hoje é reconhecido pela ciência, né? Que como de fato ele antecipou conhecimentos científicos. Então é de fato encantador. Então, esse neurocientista, quem puder até olhar, pode acompanhar, porque ele fala muito sobre o sono e sobre os sonhos. E não contradiz a doutrina, ao contrário, né? Confirma. Alguém falar alguma coisa? Como é que chama o livro? Marília, você vai adorar. O livro, ele chama O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho, de Siddhartha Ribeiro. Eu vou colocar aqui no chat e depois eu coloco lá no cantinho. Ele tem uma frase fantástica, tem uma frase que ele cita do cientista italiano Joseph, que ele diz assim, que o sonho está para as memórias, assim como a digestão para os alimentos. Se a gente aprofundar nessa frase, nós vamos ver como que é importante, eu vou tentar aprofundar ela aqui um pouquinho filosoficamente com vocês. Diga. Eu chego a de 3 a 4 sonhos. E lembro dessa noite, entendeu? Não entendi. Repete de novo. Acho que meu celular estava baixinho. Uns 3 sonhos à noite. Sabe? Cada um com uma situação. E pela manhã eu lembro de uns pedaços de cada uma da situação. Uhum. Essa noite mesmo, eu tive um sonho maravilhoso, uma coisa assim, para deixar a gente um ano, entendeu? Uhum. Das pessoas que eu amo, né? Então, você já viu como é que foi, né? Foi num sítio maravilhoso, a gente plantando as coisas. Então, a coisa, quando falou de sonho, futuro, né, passado, e a gente volta com uma coisa boa, sabe? A gente volta com uma energia diferente, Uhum. sabe? Com a energia diferente. Ô Marília, você vai ver que a neurociência ela fala sobre esses 4 estágios do sono e como é que a gente consegue atingir alguns determinados sonhos nesses estágios, sabe? Vai muito em conformidade quando agora os espíritos vão explicar para a gente, quando o espírito não está tão assim evoluído, não consegue sair muito de perto do corpo ainda. Evoluído que eu digo assim, de ir em busca do seu passado, do seu futuro, para trás de diminuir suas punições e ir em busca das suas recompensas, que é o que diz a neurociência com a língua da ciência, mas é o que a espiritualidade está nos dizendo aqui. Se a gente vai em busca do nosso passado e às vezes tem condições de prever o futuro, é quando a gente está mais evoluído, querendo melhorar, né? Como diz Kardec, a gente reconhece o espírita porque ele é perfeito, mas porque ele está em busca de vencer suas imperfeições, não é isso? Então, no sono, se o espírito tem liberdade, ele está em busca disso, o que é fantástico. E aí, esse neurocientista, ele te ensina que se quem esquece muito do sonho, para você poder ficar um pouco mais na cama e você poder lembrar dos seus sonhos. Ele fala assim, olha, não, e antes de dormir, você ainda fala um pouquinho assim, olha, eu quero lembrar do meu sonho, porque eu quero colocar ele em prática, eu quero resolver muita coisa. Ele ensina isso. Eu falo, gente, a ciência ali casando com a gente, né? Acho lindo quando ela faz isso. Mas continuando aqui, só que a gente falou que ia aprofundar um pouquinho naquela frase do
Antônio Joseph, né? Que é esse cientista italiano, também neurociências, que ele fala que o sonho está para as memórias, assim como a digestão para os alimentos. Então, o que a digestão faz com os alimentos, né? Ela tira dos alimentos os nutrientes que mais importam. Então, o sonho, ele vai tirar da memória aquilo que importa. E quando a gente fala da memória, a gente fala da memória do espírito, porque o espírito está liberto e ele vai atrás do passado dele, mas ele vai atrás com um propósito. Eu acho que essa é a grande atividade, grande contribuição que Siddhartha Ribeiro me traz, né, e que colabora muito com a doutrina espírita, é que o sonho não é simplesmente uma atividade de memória, mas é uma ativação de memórias com um propósito de evitar punições e buscar recompensas. Quando o espírito ganha liberdade, vai em busca dessas memórias do passado e até às vezes consegue prever um futuro, é com um propósito, não é à toa, não é para nada, né? Não é em vão. E isso é o que os espíritos nos ensinam dessa outra forma aqui que a doutrina nos apresenta. Então, ele diz, olha, os espíritos dizem continuação ainda da resposta 400, que eu estou com pressa da gente terminar tudo hoje não, tá, gente? 402, porque esse assunto é fascinante, né? É fascinante. Então, na questão 402, continuando a resposta dos espíritos, ele diz assim, ó, pobres homens que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. É como se ele estivesse lamentando a gente naquela época, porque agora a gente ainda, com a neurociência, a gente não sabe tudo sobre o sonho. Isso não é nada, gente. Isso é uma pontinha do iceberg. Nós temos um infinito para conhecer ainda, né? É muito pouco. Então, quando a espiritualidade responde e fala esse lamento da gente, né, na época que foi escrito isso, ó, pobre homens que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, que o fenômeno do sonho e do sono é um fenômeno simples, é um fenômeno comum, e a gente mal conhece sobre eles. Então, eles lamentam. Eles dizem, ó, julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas, quer dizer, as coisas mais fáceis de entender, as coisas mais simples, vos confundem. Há um tempo atrás, se a gente fosse falar de sonho, né, muito pouco saberia, e ainda não se sabe tudo. A neurociência olhou um pouquinho. Então, ele diz, nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Então, nessa época em que o Livro dos Espíritos foi escrito, a gente não conseguia falar sobre sonho. Ia falar sobre sonho, falava sobre que o sonho era uma imaginação. E na revista Espírita, tem um artigo publicado falando exatamente isso, lamentando que o sonho não é uma simples imaginação. Deixa eu só mostrar para vocês em qual revista espírita, porque senão agora aqui eu que vou confundir, né? Revista Espírita do ano 8 de julho de 1865, que vai falar sobre a teoria dos sonhos. E aqui, nesse artigo, eles lamentam exatamente isso, porque não pode ser só uma imaginação. E hoje, na neurociência, não é bem assim uma imaginação. Eles acreditam que é uma atividade cerebral, eles não falam que é uma atividade do espírito, né? Fala sobre os registros, porque a ciência ainda não tem essa conclusão dessa ação espiritual ativa, mas essas informações que a ciência nos oferece através dessa neurociência não contradiz o que a espiritualidade nos orienta, ao contrário, né? Reafirma. Então, ele vai falar aqui, ó, o sono, na questão 402, o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Por que parcialmente? Porque se libertar a alma totalmente, a alma desencarna e o corpo fica lá, pronto para se deteriorar. É uma atividade orgânica natural. Então, ele vai libertar a alma parcialmente. Então, existe, então, algo que se conecta, que a gente vai chamar de cordão de prata, em outras obras vamos dizer isso, né? Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre.
Então, olha só, é como se a gente estivesse morrendo um pouquinho todo dia. E engraçado que a gente ainda tem medo de morrer, né? Eu acho, tem hora assim tão engraçada, a gente morre todo dia e ainda fica com medo de morrer. É bem interessante, né? Isso sim é que eu acho que é imaginação, mas tudo bem. Então, aqui os espíritos estão nos dizendo: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Então, tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Então, vamos pensar. Se eu, assim que eu tiver sonos inteligentes, os espíritos que, desencarnando, aí não tendo mais nenhuma ligação com o corpo, eu, de fato, vou me desligar da matéria. E como é que é isso, desligar da matéria, né? É aceitar a viagem. Como que eu aceito essa viagem? Com treino. Como que eu treino? Toda vez que eu durmo. Toda vez que eu vou buscar com um propósito no meu passado, no meu futuro, um meio de eu evitar punições e adquirir recompensas. Isso é treino. Se a neurociência nos ensina a treinar, a lembrar dos nossos sonhos, nós podemos desenvolver espiritualmente, moralmente aqui, a capacidade que a gente tem de continuar em busca de evitar punições e em busca de recompensas, mesmo estando totalmente desencarnado. E aí não é uma questão de ficar parado no caminho e ligado a um corpo, mas de caminhar. Né? Eu não me preocupo com uma posição, eu preocupo com a busca. E aí a gente sabe que Jesus disse que ele era o caminho, né? Ah, que maravilha. Então, eles vão dizer assim pra gente, aí a gente consegue se desligar da matéria, porque minha vida não vai estar em função de estar conectada, que está aprisionada a um corpo físico, mas ela está cada vez mais ligada a um desenvolvimento, a um caminho que é um eterno, não tem fim. Então eu não vou querer parar. Aí ele faz: esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que eles são superiores. Quer dizer, os espíritos que já são inteligentes, vamos dizer aqui que eles estão querendo chamar que esses espíritos inteligentes, esses que estão buscando se desenvolver, quando eles dormem, eles vão buscar os espíritos superiores. Para quê? Para aprender, gente. Me explica como é que eu estou fazendo aqui, né? Seria como se fosse aquela função nossa, assim, de ir em busca do nosso norte, né? Eu pego a bússolazinha ali, estou fazendo uma viagem, e aí eu tenho a bússola para mim não me perder. E o meu norte vai ser quem? Vai ser o Cristo. Então eu desencarno e vou em busca daquilo que vai me orientar nesse caminho de desenvolvimento, que eu vou encontrar os espíritos superiores a me instruir. Aí ele diz: com estes viajam, conversam e se instruem. Olha o sonho da Marília que ela contou aí. É muito bacana. Eu até tive um sonho com o pessoal do cantinho, mas eu acho que não convém contar aqui, não. Mas é muito real, né? E não dá para ser só uma imaginação. A gente de fato consegue ir, porque a gente já está vivendo isso em vigília, então a gente busca, é natural que a gente busque isso também durante a alma, quando a alma está liberta e o corpo está dormindo. Então, trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem morrendo na Terra ao mundo espiritual. Então, a Marília contou que fez atividade não foi, Marília, de cultura e de horta, não é isso que você estava falando para a gente no seu sonho? Então, a espiritualidade está falando exatamente isso. A gente vai para o mundo espiritual, deixa o corpo dormindo, vai entrar em contato com esses espíritos e vamos trabalhar. E vamos fazer obra, porque o espírito não fica inativo. É uma delícia, gente. E aí a gente tem que respeitar duas coisas. Olha como que parece que é parece, né? É só parece. São duas vidas paralelas. Eu tenho uma vida orgânica, que eu preciso respeitar, cuidar e cultivar. Eu sei que o meu corpo tem um limite, que se eu trabalhar além, pôr meu corpo físico para trabalhar além de suas forças, eu vou estar forçando ele, é como se fosse um suicídio indireto, né? Então eu preciso dar a ele um momento de descanso para que o meu espírito continue com a liberdade de operar naquilo que ele sabe fazer de melhor, que ele busque as suas habilidades. E aí ele vai trabalhar com outros espíritos
quando a gente já adquire essa inteligência moral, essa busca de desenvolvimento. E aí ele continua, que é bem interessante. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como diz um santo. Então, a gente sempre está estudando no Espiritismo essas questões do além-túmulo, a gente fica muito injuriado quando a gente tem um parente querido que está passando por uma experiência de doença grave, e que vai chegar ao desencarne. E a gente ainda sofre, sente, e nem vai deixar de sentir e sofrer a saudade que a ausência física que a pessoa deixa em nós. Mas com essa explicação, nos consola em saber que aquele corpo que está inerte não é o ser que nos deixou. O ser que continuou a viagem em outra esfera está vivo. E ele treinou a morte durante todos os dias que dormiu na terra. Assim como eu estou agora encarnada e ao dormir estou treinando morrer. Basta usar minha inteligência e buscar esse caminho de encontrar no meu passado, no meu futuro, um propósito para me evitar punições e buscar recompensas. Punições, eu digo, quando eu erro e cometo algo que eu preciso consertar. E a punição é exatamente a expiação, a reparação, e a recompensa é quando eu consigo me aprovar, ser aprovado nas provas da vida e desenvolver virtudes, como pacificação, benevolência, indulgência, né, bondade. E aí a gente vai se desenvolvendo. Isso é a vida na matéria ou fora dela. E toda vez eu faço esse exercício do sono, de exercício de morrer, né? Eu vou treinando morrer, porque eu ponho o corpo a dormir e vou ganhar liberdade. Para quando chegar a minha vez de desencarnar de fato, eu ter esse norte. Olha, agora eu vou e não vou ficar me apegado. E a gente que aqui fica, né? Os entes queridos, os familiares que aqui ficam, entender a saudade que sente, que eu acho que é muito importante a gente entender a saudade que sente. A falta na vida faz falta. É importante ter faltas. A falta faz falta. Tem um livro lindo, bem assim, de literatura infantil, que de infantil não tem nada, que fala a falta que a falta faz. Acho ele lindo. Quem não leu ainda faz bem ler. E a parte que falta, que chama o livro, a parte que falta. E a gente sente essa falta, e aprender a lidar com essa falta é importante. Os apóstolos também precisaram sentir a falta de Jesus, porque ele disse, vocês também terão falta, né? Sentirão falta. E sentiu mesmo. Então, faz parte. E a gente aproveita esse estado que a gente está na matéria para ir treinando e saber que a gente morre todo dia um pouquinho. Né? E aí os espíritos continuam. Isto, pelo que concerne os espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar por longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá, mais baixos do que os que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais inócuas, quer dizer, doutrinas mais baixas, mais infames, né? Mais funestas do que as que confessam entre vós. Isso é muito importante para a gente poder conhecer qual o estágio que nós estamos. Então, aqui a espiritualidade amiga nos ensinou o seguinte, que aqueles que já estão acostumados e que estão preparados para morrer e vão em busca dessa parte inteligente, né, de evitar punições e de adquirir recompensas, existe outro grupo, e que é a grande maioria de nós, homens, né, e com certeza eu me enquadro lá, quer dizer que de vez em quando eu vou lá busco, que a gente oscila, né, a gente vibra,
Então, a gente está sempre oscilando. Então, quando eu deixo me levar pelas minhas paixões, ainda animalizadas, quando eu ainda estou num estágio ainda infantil, espiritualmente falando, muitas vezes, se eu deixar o corpo, se eu desencarnar, eu vou passar pelo umbral, que André Luiz nos narrou no livro Nosso Lar. André Luiz ficou 8 anos, mais ou menos, no umbral, certo? Então, André Luiz ficou nessas zonas, digamos assim, inferiores, de acordo com o que atraía, com as velhas afeições dele, né? Sabemos que o André Luiz narra lá no livro que ele gostava muito de beber, das orgias, não estava muito preocupado com as questões espirituais, com as questões da vida fora da matéria. Né? Eu nem gosto de falar assim, além da matéria, fora da matéria, porque a gente é encarnado, a gente tem uma vida na matéria e fora da matéria. Porque quando a gente dorme, o espírito ganha essa liberdade, né? Relativa, porque ele ainda está ligado ao corpo, mas ganha. Então, eles vão falar o seguinte, que esses espíritos, quando dormem, eles vão, então, em busca desses gozos, que é o que ele sente feliz. É a mesma explicação, assim, de uma forma bem lúcida, que Jesus nos informou. Aonde está o teu tesouro, aí está teu coração. O que te agrada, o que te atrai, é para aí que você vai. E aí tem vários contos e narrações assim que se diz, né, que às vezes as pessoas fazem até muito esforço, e não que o esforço seja incomum. Eu não consigo lembrar a obra, se caso Delando lembrar, vai ser feliz, vai nos ajudar bastante. Tem uma obra de Humberto de Campos, do nosso irmão X, que ele vai falar exatamente sobre pessoas que decidiram não comer carne, fazendo um grande esforço, mas o seu coração ainda tinha muito desejo da carne. E que quando o espírito dormia, ele ia para umas zonas até para abatedouro, para poder comer carne de verdade, né? Sentir o prazer da carne. Claro que eu estou dando um exemplo muito físico, muito externo, muito material, né? De uma importância não tão profunda, mas só para nos mostrar que a gente acaba indo em busca daquilo que nos atrai. Mas isso não significa que a gente não deve fazer o esforço de, enquanto na vigília, pelo menos, a gente evitar. Porque, como diz Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade. Se na vigília eu me vigio, eu me controlo, não é? Aí eu vou moldando a minha personalidade, os desejos da minha personalidade. Podemos lembrar aí que em determinado estágio evolutivo do espírito, na pirâmide aí, né, de escala espírita, a gente tem a matéria, o espírito recebendo grande influência da matéria. Depois, o espírito dominando a matéria. Então, enquanto a matéria ainda influencia o espírito, enquanto eu estou encarnada, eu vou também me segurar para não fazer essas atitudes. Mas a partir do momento que ele está liberto, se ele ainda está no estágio primário, ele vai em busca das paixões dele. Mas eu encarnada, consciente, em vigília, eu posso ir me moldando, a chegar a um ponto que ele, ao estar liberto, já vai estar, de uma certa forma, educado, porque essa é a função da encarnação, da gente ir se educando, se desenvolvendo, melhorando, e aí a gente vai buscando novos prazeres, novas conquistas. E os espíritos continuam. É o que gera a simpatia na Terra. E o que gera a simpatia na Terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. 8 ou 9 horas é a média do sono, gente. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, quando você desperta, como é que você se sente? A gente vê que tem muitos trabalhadores e muitos médiums que saem, né, durante o sono e trabalham muito e acordam e despertam ainda, às vezes, cansados. É uma realidade. Mas também existem muitas pessoas que se despertam muito cansadas, às vezes até parecendo que estão até de ressaca. E aí, porque talvez esteja de ressaca mesmo. Tem uma obra de André Luiz também, eu não gosto de citar a obra sem falar o nome, e que não estava preparada aqui para o estudo, eu acabo lembrando. E eu, às vezes, confundo as obras de André Luiz. Que o espírito fica... André Luiz fica admirado da quantidade de espíritos encarnados que estavam na boate, porque estavam dormindo e estavam lá curtindo
abalada, porque os que estão encarnados têm um cordão de prata que consegue perceber. Então, nota que o espírito vai gozar daquilo que lhe agrada, né? E aí a gente acorda com aquela sensação. Com quem que a gente conviveu? A Marília deu um exemplo lindo, que ela falou que o sonho que ela teve, provavelmente ela acorda lembrando, fazendo essas passagens desse sonho, em uma satisfação, né? Com aquele coração alegre, porque gozou daquela companhia, daquele prazer de estar com aquelas pessoas, naquele trabalho, naqueles ofícios. E os espíritos continuam nessa resposta da questão 420. Ela é longa, né, gente? Mas tem muita coisa boa para falar para a gente. Diz assim: também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. E isso aqui é muito interessante porque não significa que a antipatia, um é bom, o outro é ruim. Significa que eles não têm sintonia, não estão na mesma faixa vibratória. E aí ele fala, a gente percebe, conhecemos-los sem nunca o termos vistos com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos por saberem que muitos têm os que amam e lhes querem. Aí eles explicam assim, ó, numa palavra, para a gente entender tudo isso que acontece durante o sono, né, ele diz, ó, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. E essa é uma frase que vai estar nesse livro do cientista, do Siddhartha Ribeiro, que ele fala exatamente isso, que o sonho ele vai influenciar a nossa vida. E a neurociência já nos informa, para a gente adquirir alta performance, a gente precisa de sono. Então, os espíritos estão falando para a gente, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. E hoje a ciência afirma isso também. Se a gente quer adquirir alta performance, durma. Não tem pílula da inteligência. Não existe uma solução mágica para as coisas. Mas existe sim uma confirmação que às vezes ali os nossos avós, sempre sábios, dava para a gente o remédio que a gente precisa. Dorme que passa. Dorme que passa. Então vamos dormir, porque dormir faz bem. Olha o que diz os espíritos aqui. Diga. Deixa eu fazer um relato de uma situação que aconteceu há alguns anos atrás, bem longos anos. Eu estava estudando com a minha esposa física para prestar vestibular. Eu já estava cansado, estava numa questão há muito tempo e nada de sair da questão, e tentando resolver nada. Eu cansei, eu vou dormir. E fui dormir. Aí eu voltei, ela estava na mesma questão. Fui cochilar, na verdade, descansar um pouquinho. Aí eu voltei, ela estava na mesma questão. Eu sentei, em 2 minutos eu descobri a resposta. E é o sono. Foi isso aí, a conexão, a gente sair um pouquinho da situação, desconectar do físico e ter essa conexão superior, né, astral, que as coisas costumam ser resolvidas. Então, ela falou, mentira, eu estou aqui horas aqui pensando, fazendo, e você foi dormir e voltou com a resposta? Então, assim, você falou isso, eu lembrei na hora. Muito, muito interessante. E olha que você precisou das duas coisas. Você precisou do corpo orgânico estar relaxado e descansado. Quando a gente dorme, tem um momento na fase 4 do sono, que os nossos neurônios, eles como se o cérebro pulsasse, eles ficam sincrônicos, eles ficam em atividade única, juntos, todos ali, como se estivesse funcionando. Perfeito, como assim, estou colocando ordem na casa. Estou fazendo o seu corpo ficar bonzinho, tudo bonitinho. Acho lindo essa parte, sabe? Porque tem uns exames que a gente consegue ver isso e é maravilhoso. São luzes, assim, é uma coisa fantástica. É muito lindo o corpo humano. E você consegue também ter a liberdade do espírito. Então, o espírito fica legal, sua alma fica tranquila, vai utilizar uma ferramenta material bacana, pronto, achou a solução. Conselho de vó, dorme que passa, é verdade, comprovado pela ciência, né? Então, tá fantástico. E já uma orientação da doutrina espírita aí, tão firme na codificação. E o Delano falou que ele realmente que ele não lembra do livro de Humberto de Campos que fala isso, mas que ele lembra assim da obra do Missionário da Luz, que o instrutor Alexandre mostra a André Luiz no início da obra quanto ao desenvolvimento mediúnico e depois o leva a um matadouro para mostrar
que é tão triste o matadouro, né, gente? E a quantidade de espíritos que fica ali naquele lugar, só Jesus. Mas mostrando pra gente aí essa questão. Muito obrigada, Delano. É bom estar com o Delano perto, né, gente? Ele salva a gente. Uma maravilha. E aí, continuando a respeito do sono, aqui na questão 402 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade diz assim: graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Ah, gente, isso é tão importante. Claro que em vigília a gente tem a prece, que também vai entrar a gente em contato com esse mundo, né? Mas o sono também a gente consegue ter esse contato direto. E aí eles dizem: por isso é que os espíritos superiores firmam o fixo, né, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Porque eles já convivem conosco. Então eles não têm tanta aversão a vir para encarnar. Porque eles já estão aqui nessa comunicação com a gente. Isso é algo bom, né? Positivo. Aí diz, ó, quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. Então, o que os espíritos estão explicando aqui? Que os espíritos superiores, eles conseguem, então, não ter essa repugnância para encarnar entre a gente, porque como eles ficam conosco, tendo contato, nos orientando, através, a gente se desdobra no sonho, né? Quando a gente sonha, a gente deixa o corpo dormir e a gente vai ter contato com eles, a gente também dá esse nome que é um desdobramento, em sono. E vai ter contato com esses espíritos superiores. Esse espírito vai nos instruir. Então, diz que Deus, tendo esse contato direto com a gente, com os nossos vícios, com os erros, com as dificuldades, né, desse universo, e tendo essa condição de nos orientar, vai fazendo com que eles também ganham cada vez mais robustez, né, para não falirem quando voltar aqui. Lembrem de Alcione, no livro Renúncia, do cuidado que foi orientado para ela, que ela poderia, sim, né, falir, o perigo que ela corria em reencarnar, e ela tão determinada, né, coisas que só o amor consegue fazer, ela falou, eu venho. Então, ele está explicando exatamente aqui, olha, consegue fazer isso. E ela, antes de encarnar, ela já não tinha contato com Carlos? Já não conversavam? Então, é por isso que não tem tanta essa aversão. Achei tão bacana essa explicação, porque dá um consolo tão grande para a gente, né? Da gente saber que a gente tem contato, tem a quem recorrer para nos instruir de coisas que a gente acha que a gente de fato não sabe, porque a gente não sabe porque não se materializou, não se consolidou na matéria aquele exercício do bem. Então a gente vai buscar com quem sabe a orientação para a gente concretizar aqui na matéria. Isso é muito importante. E aí diz, o sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá o meio que lhes é próprio. Gente, sabe do qual que é a libertação final? Que nos restituirá, que o espírito está doido para poder chegar a esse grande dia? É o dia da nossa desencarnação. E a gente encarnado fica que morrer de medo de morrer. Enquanto o espírito está lá para chegar a esse grande dia. E fica doido, querendo um recreio, que doido para pôr o corpo para dormir, para poder ganhar mais um contato bonitinho lá com os amigos superiores. Vamos pensar nisso, para a gente tirar esse estigma de morte ser uma coisa tão ruim. Não. Nós estamos buscando desenvolver. Vamos treinar, né? Claro que não vai ser da noite para o dia, mas vamos tentar exercitar. Né? Vamos falar, agora eu vou dormir. Significa que eu vou morrer um pouquinho. Vou treinar a morrer. E que não vai ser ruim. Eu vou encontrar com quem eu preciso encontrar. E vou lembrar de tudo amanhã, quando eu acordar. Esse lembrar de tudo amanhã, quando eu acordar, orientação de Siddhartha Ribeiro, do neurocientista, para a gente poder entender os nossos sonhos. E a história dele é fantástica, porque ele só foi aprender os sonhos e tudo, ficou mais ligado a essa história do sonho, quando ele estava fazendo o doutorado dele, mas ele lembrou de uma situação dele enquanto criança, não posso dar spoiler do livro, né, gente, mas só um pouquinho. Ele, quando criança, ele tinha muito pesadelo, devido a um drama que ele viveu na infância. Vou falar só isso, pronto. Então, ele juntou as duas coisas, ele tratou esses pesadelos como psicanalista,
E aí já estava lá no doutorado em Nova York, entendendo o cérebro, estudando neurociência, bom, despertou essa curiosidade do sonho, foi lembrando da vida dele o que tinha acontecido, então ele chegou a isso. E já é comprovado que você consegue ir exercitando a capacidade de lembrar dos sonhos que teve, tá? Então diz lá os espíritos. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Olha, é a lembrança. E a gente precisa lembrar disso, né? Aí diz, notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto enquanto dormíeis. Os cientistas, pelo menos na neurociência, todos já são unânimes em falar que todo mundo sonha. Não tem esse que não sonha. Já é unânime isso na ciência. Então a gente sonha, a gente não lembra. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Se não está em pleno desenvolvimento das faculdades, a gente pode desenvolver. E aí a gente vai fazendo os exercícios e as técnicas de desenvolver. Muitas vezes, apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa, quanto despertos. Então a gente fica meio perturbado. O que foi que eu vi mesmo? Como é que é aquilo? Quando eu saí do corpo, como é que aconteceu? Né? A gente fica com essas indagações e pode criar algum tumulto. A não ser assim como explicais os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm, acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e vulneráveis, moralmente falando, né? Em suma, eles vão resumir aqui para a gente lembrar um pouquinho o que acontece no livro dos médios lá sobre o sono. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outras espécies de sonhos. Ai, gente, olha o que a espiritualidade está falando para a gente, o que a neurociência está fazendo agora. Em suma, dentro em poucos vereis vulgarizar-se outras espécies de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, aos de Jacob, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, recordações destas, segundo a vida, a que ainda há pouco aludimos. Então, nós vamos falar de sonhos aqui, praticamente premonitórios, consegue recordar o passado. Tem aquele sono que não é natural, que é o sono forçado, que é aquele à base de hipnose, que muitos terapeutas hoje já conseguem fazer regressão, fazer com que a pessoa lembre, né, de encarnações passadas. Então, nota a capacidade que tem aí desse sonho ser, de fato, uma lembrança do que o espírito vive. No livro dos médiuns, no capítulo 1, vai falar que quando o espírito desencarna e deixa o corpo, ele tem a mesma sensação de quando estava sonhando. Não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se e transpor o espaço, como tantas vezes o fizeram em sonho, quando vivos. Provando para a gente que toda vez que a gente dorme, a gente está treinando morrer. É a mesma coisa. Olha que bacana. Inclusive, nessa frase lá no livro dos médiuns, no capítulo 1, eles colocam lá para a gente poder ir analisar a questão do livro dos espíritos, do número 400 a 418. No livro dos médiuns também, no capítulo 6, sobre as manifestações visuais, também vai falar isso, que enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos, entrando com eles em comunicação. O sonho não é senão a recordação desse estado. Quando de nada nos lembramos, disse que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Aqui nos ocupamos especialmente com as aparições, né? Que vai falar sobre as questões das aparições de vigília, lá no livro dos médiuns. Mas está mostrando para a gente que o fato da gente não lembrar do sonho não significa que a gente sonhou.
E hoje a ciência já comprova que todo mundo sonha, todos os dias. E lá no Livro dos Médiuns, eles vão passar essa comunicação. Lá no ensaio teórico sobre as aparições, no item 101, também vai falar sobre essas questões do sonho, né, que as manifestações aparentes mais comuns se dão durante o sono, por meio de sonhos, que são as visões. Então, é muito bacana a gente ver que o espírito consegue entrar em comunicação com esses outros espíritos, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, alguém já antecipou o desencarne antes da gente, a gente quer uma comunicação, e aí fica naquela busca de uma psicografia, e se a gente está ali em sintonia, em prece, e for merecedor, e for bom, e tem um propósito que vai nos auxiliar, e inclusive o outro espírito e a gente que aqui ficou, né, a poder evitar punições e adquirir recompensas, a gente vai conseguir se comunicar com eles através dos sonhos, vamos conseguir ver, conversar, né? Então é muito importante a gente criar essa sintonia de desenvolvimento a ponto de, enquanto a nossa alma estiver livre durante o sono, a gente ir em busca desses desenvolvimentos e chegar a atingir esses estágios de encontrar com os entes queridos, né? No item 112 do Livro dos Médiuns também, fala que a causa dos sonhos nunca a ciência a explicou. Não explicou, a neurociência está com uma pontinha ali para explicar como que o cérebro funciona, tem um universo, né? Então, falou, atribui-os a um efeito da imaginação, mas não nos diz o que é a imaginação, nem como esta produz as imagens tão claras e tão nítidas que às vezes nos aparecem. Então, consiste isso em explicar uma coisa, que não é conhecida por outra que ainda o é menos. Então, essa questão sobre os sonhos, aqui no Livro dos Médiuns, parece que se permanece de pé, porque como se a ciência ainda não estivesse querendo olhar para ela, que hoje já começa a ter um parecer, né? Freud e Jung, né, começaram com essas interpretações de sonho através da psicanálise, e hoje a gente tem a neurociência, a questão fisiológica do cérebro, mostrando esse funcionamento. Então, a gente está se despertando para algo que para a espiritualidade ainda é tão assim, é um fenômeno tão básico, tão simples, e para a gente ainda está se vendo ainda como uma grande descoberta, né? Você vê como que a gente ainda está bem criancinha nessa parte do intelecto e descobrir a vida e o funcionamento dela, e como pode ser tão, vou falar tão mágica, no sentido de ser lúdica e apaixonante. Porque a inteligência, ela também pode e deve se unir à arte. E a arte tem essa capacidade de ser lúdica, de ser mágica, de ser romanceada, de ser boa, prazerosa. Né? Então, o conhecimento é assim, ele é prazeroso também. E descobrir essas questões do sonho e do sono que a espiritualidade traz para a gente, em harmonia com a neurociência, com a ciência, com os nossos questões culturais, né? Com os conselhos de vó. Né? Eu falo assim, dormir que passa é conselho de vó, conselho dos antigos, e que faz todo sentido para a gente, né? Faz realmente um efeito positivo. O Denilson falou aí também, né? Tentando estudar para vestibular, encontrar uma solução, dormiu e encontrou. Então, dorme que passa é muito confortável. Aí, como falar que a questão ainda permanece de pé, dizem ser uma recordação das preocupações da véspera. Tem muito isso. Mas essa recordação de preocupações da véspera atinge no estágio de sono quando ele está no estágio 2, mais ou menos, sabe? No estágio 1 a gente está só relaxado. No estágio 2 a gente ainda está bem aqui, o cérebro está reorganizando e lembrando que a gente está vivendo ali daquele dia, colocando uma ordem. Mas quando atinge o estágio 4, puf, é o movimento que os olhos estão sempre mexendo, é o estágio REM do sono, e aí estamos em liberdade espiritual para reencontrar com o que está ali cheio o nosso coração. E aí no Livro dos Médiuns continua nos dizendo que, porém, mesmo que se admita esta solução, que não é ainda, restaria saber qual o espelho mágico que conserva, assim, a impressão das coisas. Onde está esse espelho, né? Hoje a gente já sabe que está ativando na memória, aqui no núcleo accumbens, né? No cérebro, para a gente poder recordar, digamos assim. Como
se explicarão, sobretudo, essas visões de coisas reais que as pessoas nunca viu no estado de vigília e nas quais jamais sequer pensou. Então, mostrando aí no Livro dos Médiuns dessa capacidade que o espírito tem de se lançar e conhecer outros lugares no plano espiritual. Vale a pena ler essa parte lá no Livro dos Médiuns, que é a 112, dos ensaios teóricos sobre as aparições, que está no capítulo 6 das manifestações visuais, tá bom? Não vou ler todo aqui, porque o nosso tempo já está agarrado e tem tanta coisa bonita para falar. Sobre André Luiz, que ele sempre deu aí esse start para a ciência poder pesquisar, né? Ele já contava para a gente o que tinha de ciência no plano espiritual, que a ciência aqui podia descobrir, e aí a ciência corria atrás e realmente estava lá. Então, no livro Mecanismo da Mediunidade, né, de André Luiz, de Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 21, chamado Desdobramento, vai ter lá o número 1, sono artificial, que é o que ele vai falar sobre a questão do sonambulismo, né, de você colocar a pessoa em transe, vai falar sobre no sono natural, quando a gente está dormindo ali e está quase naquele estágio mais carnal, que é esse estágio que a neurociência descobriu que é o estágio 2 do sono, né? E depois ele vai falar de sono e sonho, que tem muito a ver com o que a neurociência hoje fala, que ele vai falar que qual ocorre no animal de evolução superior, no homem de evolução positivamente inferior, o desdobramento da individualidade por intermédio do sono é quase que absoluto estágio de mero refazimento físico. Então, quando a gente ainda está numa fase infantil, eu estou só fazendo um refazimento físico. Aí ele fala, no primeiro, em que a onda mental é simplesmente fraca emissão de forças fragmentárias, o sono é puro reflexo das atividades fisiológicas. É o estágio 1 e 2 do sono que a neurociência explica para a gente. E quando André Luiz escreveu isso, nem se pensava em neurociência. Olha que maravilha. Ele fala, no segundo, em que a onda mental está em fase iniciante de expansão, e é de expansão mesmo, porque o cérebro pulsa, né? Os neurônios se expandem assim, como se o cérebro estivesse pulsando. De expansão, o sonho, por muito tempo, será invariável ação reflexa de seu próprio mundo consciencial ou afetivo. Aonde está o teu tesouro, aí está teu coração. É quando você vai buscar as coisas de seu interesse. Aí ele diz, evolui, no entanto, o pensamento da criatura que amadurece espiritualmente através da repercussão. O que é o amadurecimento da criatura? Eu estou atrás de evitar a punição e adquirir recompensa. Não quero ficar criando condições que eu vou espiar amanhã. Eu quero é consolidar a virtude e eu estou madura espiritualmente. Aí André Luiz vai falar, como no caso do sensitivo do médium, que fora do envoltório físico vai até o local sugerido pelo magnetizador, tomando-se a ordem determinante da hipnose artificial pelo reflexo condicionado que lhe comanda as ideias. A criatura na hipnose natural, fora do veículo somático, possui no próprio desejo o reflexo condicionado que lhe circunscreverá o âmbito da ação além da roupagem fisiológica, alongando-se até lá o local em que se vincula o pensamento. E aí a gente vai conseguir, ele vai explicar sobre esses sonhos, sobre esses encontros com a espiritualidade, com as inteligências desencarnadas que vão poder nos dar orientações. E é maravilhoso tudo que percorre. E como a gente não pode encerrar sem uma arte, sem um lúdico, sem um amor, existe uma letra que é, na verdade, um poema e que virou uma música na voz de Gal Costa, chamado Sonho Meu, e que diz assim: sonho meu, vá buscar quem mora longe, sonho meu. Vá mostrar essa saudade, sonho meu, com a sua liberdade, sonho meu. No meu céu, a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu.
Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor. Samba que mexe o corpo da gente, vento vadio embalando a flor. Sonho meu, vá buscar quem mora longe, sonho meu. Vá mostrar essa saudade, sonho meu, com a sua liberdade. E com a liberdade que nos cabe, eu agradeço a cada um pela presença graciosa e pela essa oportunidade de estudo. Muito obrigada.